mas vamos aproveitar para dar início aos nossos trabalhos. Nossa irmã, mais uma vez, seja bem-vinda à sala de estudo Francisco Cândido Xavier. Nos oferece a todos essa oportunidade maravilhosa de, nas noites de terça-feira, receber os irmãos que, assim como vós, traz a contribuição maravilhosa na divulgação da doutrina através destes temas maravilhosos que muitos nos auxilia, que, usando até do próprio título, vem para saciar a nossa sede de conhecimento que nos conduz para a transformação moral e espiritual que tanto necessitamos e que ainda tão pouco merecemos, né? Mas vamos agradecer a Deus, seja bem-vinda, e a todos os irmãos que já estão presentes na sala. Vamos pedir a Deus que faça com que os demais também encontrem a condição e a facilidade para se conectar e participarmos conosco. Eu vou ser breve aqui numa leiturazinha do Minuto de Sabedoria, é a lição 9, que nos diz: nossa mente está mergulhada na mente divina, que sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina, que está em toda parte ao mesmo tempo. Procure manter-se unido a esta força infinita e jamais será derrotado. Você tem esse poder. Confie. Você vencerá em toda a linha, se o quiser. Que assim seja. Que Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, nos abençoe nesta oportunidade ímpar que nos concede de estarmos reunidos em nome de Jesus, para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, através da narrativa da nossa irmã Kátia Gomes, com o tema Tenho Sede, a quem passo a palavra e peço a Deus, através da espiritualidade amiga, que continue intuindo a nossa irmã e dando a ela o êxito da apresentação, em nome de Jesus. Muita paz e muita luz para todos. Com a palavra, nossa irmã, que terá aí 45 minutos para a apresentação do tema, ficando uns 15 a 20 minutos para que os demais irmãos, assim, para atender às suas necessidades, possam fazer perguntas ou acrescentar ao tema da noite. Com a palavra, nossa irmã Kátia. Fique à vontade, minha irmã. Que a paz do Cristo, né? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Gratidão pela oportunidade. E como a sala, ela é Chico Xavier, não poderíamos começar diferente, senão trazendo aqui algumas contribuições de Emmanuel acerca do tema. E ele diz nesse capítulo, que é o que eu vou ler agora, que é de fonte viva. Atendamos ao bem, não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que, em muitas ocasiões, constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. Então, quando Emmanuel nos traz essas palavras, que nos lembra
o seguinte evangelho, Mateus capítulo 25, 40, que diz: Amém vos digo, na medida em que fizeste a um destes meus irmãos, mais pequeninos, a mim o fizeste. E tendo sede, deste de beber. E qual é a fonte inesgotável da água que nós estamos sedentos? E eu digo isso para mim. Eu estou sedenta de quem? De que água? Eu estou sedenta e com muita saudade de Jesus. Eu estou muito, mas muito saudosa dele. Embora muitas vezes a gente ache que nós somos ainda tão pequenos e quase insignificantes, achamos que Jesus, ele não poderia estar aqui conosco, porque sempre achamos que ele vai estar sempre com aqueles, como o nosso próprio Chico, que trabalhou incansavelmente, como nosso querido Divaldo, que voltou para o mundo espiritual, para uma dessas colônias, uma dessas escolas espirituais, que por sua vez permeia aquela cidade espiritual que é a Mansão do Caminho, no Pau da Lima. Então, quando Dona Joana nos proporciona aquele ambiente ali, e eu me recordo, falando agora, de um momento em que eu estive à Mansão do Caminho, e que eu ainda não a conhecia. Quando eu cheguei lá, eu senti como se alguém me recebesse. E algumas pessoas me receberam, sim, materialmente falando. Foi no mês de janeiro, aonde estava fechado para férias, mas a casa estava aberta para as outras atribuições, mas eu não ia ver as crianças, eu não ia ver as escolas, eu não ia ver. Então, e aí eu segui. Quando daqui um pouco uma pessoa que nos assessorou, que nos auxiliou, disse: aqui é o cantinho de Joana. E eu achei interessante, eu disse: nossa, que cantinho lindo. E aí eu olhei e disse: e essa casa? Ela disse: é a casa do tio Divaldo, ele mora aí. Eu disse: meu Deus, que alegria estar aqui. Essa mesma alegria eu não tive ainda em conhecer o cantinho do Emmanuel, lá em Uberaba, a casa do Chico. Eu sinto muita vontade de ir lá. Imagino que quando chegar lá, eu vou me sentir quase da mesma forma, ou menos ou mais, não sei, mas vou sentir. Como eu senti quando eu adentro aquele jardim, e quando eu olho aquele jardim, eu disse: eu posso entrar? Ela disse: pode. Eu senti como se um portal abrisse, eu não vejo nada, eu não escuto nada. Então eu senti como se um portal abrisse, e na hora que o portal abriu, me foi permitido entrar. E eu entrei num lugar que não tinha parede, que era um jardim que estava aberto. E ao entrar, eu não aguentei a emoção e as lágrimas vieram. E por 30 minutos eu chorei copiosamente. Sentada no banquinho do jardim de Dona Joana. E quando eu acalmei o coração, uma voz ecoou na minha mente dizendo: oh filha, quanto tempo te espero aqui? Então, isso me faz até emocionar, porque eu jamais conheci aquele lugar. E aí volto eu,
sedenta de saber mais, de conhecer mais. E fiquei com aquele abraço, com aquela voz que ecoa dentro de mim até hoje. E quando eu chego em Recife, que vou para a reunião mediúnica, uma colega que sabia que eu tinha ido a Salvador, mas que não sabia de nada, a gente se encontra e ela diz assim, veio muito bem acompanhada, não foi, minha irmã? Aí eu disse amém. E entramos para a reunião. E nesse dia eu não sentei na mesa mediúnica. E aí fiquei quietinha e recebi a mensagem por essa irmã amiga que me trouxe, né? E trouxe a todos nós que eu teria estado ali e que eu era uma filha que já fazia tempo que eles esperavam, uma irmã, e que realmente eu era inquieta. Lembra que quando eu comecei a conversar com vocês aqui, eu disse que eu era muito questionadora, bisbilhoteira. Então, eu era muito inquieta, eu queria saber das coisas, e as religiões que eu adentrei, que foram várias, nenhuma respondia o que eu precisava saber. E aí, quando eu chego na reunião, na casa que eu faço parte, a colega vai falando e ela não diz isso é para a Kátia, mas tudo que ela fala eu sei que é para mim. Porque os espíritos, eles não precisam dizer isso é para você. Quando você começa a receber as mensagens, você sabe que aquilo é para você. Porque eles falam através das vibrações, da percepção, eles falam através das energias fluídicas que a gente vai captando, que é o perispírito que se expande e que vamos sentindo essa emoção, essa vibração, essa energia que ecoa ao nosso coração. Assim somos todos nós. Estamos tão saudosos de Jesus. Mas Ele está em todos os lugares. E quando Emmanuel nos diz que devemos atender ao bem, e que bem é esse que eu procuro fazer lá fora e não faço cá dentro, e que não faço esse bem comigo, e que não acalmo a minha mente e não trago a saúde mental em primeiro lugar. E que bem é esse que eu esqueço da minha casa mental, como diz André Luiz, porque ai de mim se não tratar da minha casa mental, como é que eu vou receber aquilo que eu tenho sede? Como é que eu vou receber aquilo que a água comum, essa água, não sacia? E muitas das vezes estamos nós batendo a cabeça de um lado e do outro, sem compreender, porque somos pessoas muito orgulhosas, ainda somos muito presunçosos, ainda somos pessoas que achamos que sabemos tudo, que nada sabemos. Porque quem tudo sabe, nada sabe. Por isso que brincando eu disse, eu não quero mais saber de nada. Eu sei que nada sei. E quando a gente dorme, para onde vamos? Vamos para lugares que temos afinidade, que sentimos saudade, como disse nosso irmão, se sentirmos saudades e se quisermos ficar ali, vai ser complicado. Como é que eu vou voltar de um lugar que é agradável? Por isso que nem tudo a gente sabe.
E quando eu afastei aqui, eu me lembrei da irmã Dulce, que um certo período eu sempre ia a Salvador, meu filho mora lá, com minha nora e meu neto, né? A família, um pedaço da família. E uma dessas idas, eu estava com muita sede, porque eu tinha uma angústia profunda no meu peito, porque o neto estava chegando e nós estávamos. Eu não, porque eu tinha dentro do meu coração aquela certeza de que era necessário passar por aquilo como espírita que sou, mas a minha nora não, nem o meu filho são cristãos, então era necessário que eu estivesse abastecida. E sempre que eu ia a Salvador, eu me abastecia em tudo que eu podia. Então eu passava por todos os lugares e deixava um em cada lugar. Eu tenho esse hábito, por onde eu vou, eu deixo um em cada lugar. E um quê? Um amigo que muitas vezes se afiniza com a gente e gosta da gente, não por querer fazer mal, mas às vezes a gente sente a vibração e a gente fica meio enjoado, meio nauseado. Então eu fui pelo Bonfim, deixei ali na igreja do Bonfim, fui no Irmã Dulce, e quando eu chego na Irmã Dulce, eu vejo aquela moça cantando, tocando lá no Memorial Irmã Dulce. E aí eu estava muito, mas muito, com um aperto no coração, mas ciente de que aquele aperto ele ia ser passado logo. Mas eu queria saber como iria conduzir isso, não a mim, mas ao filho querido e à nora querida. E aí é quando eu chego, a jovem está cantando, eu me emociono, mas fico no meu canto, ela se vira, olha para mim e vem ao meu encontro, eu vou ao encontro dela e nos abraçamos. E ela, uma mulher negra bonita, alta, forte, né? Forte não era gorda, era forte, malhada. E quando eu sinto aquele abraço, quem me abraça não é ela, é a irmã Dulce. E na hora que eu sinto aquele abraço, pequenininho, franzinho, meu Deus, como eu me senti confortada. E ecoou na minha mente dizendo, não se angustia. Eu sou a madrinha do teu neto, espiritual. Fica tranquila. Segue o teu caminho. E eu não aguentava de tanta lágrimas. E a menina olhou para mim quando acabamos de nos abraçar. E eu disse, nossa, que emoção essa? Ela disse, a irmã Dulce faz isso com alguns. E eu entendi o recado. Que o que eu imaginava não era fantasia. Porque existe uma grande distância entre fantasia e realidade. A realidade, quando ela vem sem dizer que está chegando. E a fantasia manda recado. Então, quando aquilo tudo, de lá para cá, eu comecei a entender. E esses dias, eu nunca fiz um trabalho de evangelho no lar em casa de ninguém. Eu nunca vou à casa de ninguém para fazer o evangelho no lar. Eu tenho uma paciente que é um processo muito difícil de obsessão, mas a gente não trabalha dizendo que é obsidiada, mas a gente trabalha dizendo que tem o vício que seja da bebida, do cigarro, o vício da pornografia. Então a gente trabalha isso, o vício, enfim, seja o vício que o indivíduo tenha. Então ela, com aquele vício, me chegou aos ouvidos espirituais que eu não poderia só ficar ali no consultório, que eu teria que transcender para além. E aí eu fiquei intrigada com aquela mensagem e deixei a coisa passar. E no dia seguinte me veio para ir fazer o evangelho no lar na casa dessa pessoa. Aí
Eu disse, vocês precisam me abastecer, porque eu vou entrar no lar. Então, e aí fiz todo o meu preparo espiritual. E quando eu chego lá, a casa estava repleta de energias que queriam destruir aquela família. Um casamento de 27 anos, com 2 filhos. E o alvo, a mãe, a minha paciente. Eu disse, eita, cheguei numa festa. E respirei fundo. E entrei. E ali fizemos o evangelho no lar. E fiquei intrigada com aquilo. Eu disse, meu Deus, eu não posso misturar uma coisa com a outra. E aí, quando eu saio, ecoa na minha mente. Aqui, tu praticas a caridade. No teu consultório, tu praticas a profissão. E aí eu disse, meu Deus, eu fui levar o quê? Fosse levar a água que mata a sede. O Evangelho de Jesus. Há muitos espíritos que estavam ali a desequilibrar aquela criatura que chegou às tuas mãos. Então, quando a gente começa a entender quanto compromisso nós temos, que não é apenas na casa espírita, quantas criaturas chegam ao nosso trabalho, sejam qualquer trabalho que for, quantos de nós já temos a capacidade de saciar a sede? Mas não é a sede pelo que eu sei, é a sede pelo que Jesus nos traz aqui, ó. Sabe? Nós somos sedentos de Jesus, nós temos aqui manancial. Nós já temos muitas informações que a gente guarda, retém. Por que a gente não mata a sede de tantos que a gente passa por a gente? A gente, às vezes, mata a sede só no centro espírita. Mas ali já tem muita gente para matar a sede. E esses dias chegou mais umas pacientes no desequilíbrio tão grande e mediúnico que eu digo, Jesus, o Senhor está me mandando cada coisa. Ajuda-me, porque eu não sei não, porque aqui a técnica foge. Eu tenho que ir. E aí foi quando eu escuto novamente na minha mente. Mas antes de você ser qualquer profissão que você foi, você já é espiritual. E aí eu disse, meu Deus, eu tenho que lembrar disso sempre, porque eu fico esquecendo. Então chega uma criatura num estado de desequilíbrio emocional, de novo, relacionamento. E aí essa pessoa, uma mulher inteligente, também casamento mais de 25 anos, ela dedicou a vida dela a criar os seus filhos, o marido é um homem médico, etc, etc. E aí, o que é que acontece? Quando ela começa a falar, eu já começo a ver que é uma médium que precisa apenas de voltar para os estudos mediúnicos e fiquei só a escutá-lo. E aí, quando ela começa a falar, ela fala exatamente isso, que está afastada. Eu disse, gente do céu, como vocês são maravilhosos. Eu sem mediunidade nenhuma, de evidência, de clarividência, vocês estão aqui o tempo todo me auxiliando. Então, essa criatura retorna pela segunda sessão apenas. E o que eu vou falar aqui é uma coisa muito séria, que a gente muitas vezes não dá atenção. Aí depois da sessão,
primeira sessão, ela sai mais aliviada, mas sai muito ainda com problemas com seu esposo, etc. E aí é quando ela chega, eu sempre pergunto, faço sempre eu tenho o hábito, né, de sempre, todos os dias, perguntar como estão, porque aí você tem que ter essa humanidade. Então, quando ela me traz que está muito angustiada, que está com muita dor no peito, com agonia, com uma coisa ruim, e ela começa a falar, e aí né, isso já pelo celular, e aí vem a inspiração de que ela está recebendo ali um espírito que estava muito angustiado. E aí eu fui orientando, passei a meditação, ela foi fazendo, foi melhorando. Quando foi no finalzinho do dia, ela me dá a notícia, não, à 1h da tarde ela me dá a notícia de que toda aquela angústia que ela estava sentindo era o tio do seu esposo que havia desencarnado naquele momento. E que todas as angústias que ela estava sentindo foi o que ele sentiu, ele infartou. E toda a família é muito católica, só ela é espírita. E o tio, sabedor disso, procura quem? E vai fazer ainda 7 dias. E hoje, ela me traz um relato, né, que já voltei aos meus estudos mediúnicos. Então, é essa água viva que é Jesus, mas que ele nos proporciona, o Senhor Allan Kardec, que está ali no centro, entre Irmã Dulce e Joana de Ângeles, como o homem de bem. Então, quando Jesus traz o Senhor Allan Kardec para sedentar, para acalmar a nossa sede, porque a gente tem sede de Jesus, mas ele não vai voltar. Ele já está, porém ele nos relembra, como ele sempre disse: enviarei um outro Consolador, aquele que ficará convosco até os tempos preditos. Relembrando tudo que eu falei. Então Jesus a gente tem sede dele, porque somos seres humanos. Devemos entender, captar que estamos aqui como pequeninos, uns para ajudar os outros. E eu não estou falando apenas, existe muitos outros que nos auxiliam. E aí, continuando, no Reformador, ele nos traz, Jesus transmitiu-nos a parábola do semeador do bom samaritano. Aquela parábola do bom samaritano. Então, Jesus nos transmitiu a parábola ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas, até agora, transcorridos quase 2 milênios, aplicamo-la, via de regra, às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Nós nos condoemos com todos. Quase sempre, todavia, temos os caídos no nosso reduto doméstico. E o que fazemos? Ignoramos?
achamos que está tudo certo, não temos ouvidos de ouvir, nem olhos de ver. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando os vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Mas isso acontece conosco, pais, quando o filho não faz o que queremos, quando o marido, a esposa, não faz o que desejamos, ou nós abrimos a boca e gritamos e reclamamos. Porque muitas vezes somos nós os carentes da relação. Somos nós os sedentos da escuta do outro. Muitas vezes somos nós que precisamos e muitas vezes não nos permitimos, porque nos achamos o máximo. Porque lemos mais, falamos mais, mas aplicamos menos conosco mesmos. Porque é muito mais fácil sedentar a sede do outro lá fora. A campanha do quilo, a sopa, o farnel que a gente oferece. E está tudo certo, isso é o correto. Mas muitas vezes esquecemos que somos mendigos emocionais. Como diz o doutor Augusto Cury, que por sua vez era ateu, agnóstico, e que por muito relutar com relação a Deus, a Jesus, ele é convidado a ficar por 48 horas dentro do seu escritório, na sua residência, para escrever o livro Jesus, o maior psicólogo. E quando ele escreve, ele acha que ele endoidou, porque ele não tem capacidade para escrever sobre aquilo que ele não acredita. E aí é quando ele começa a entrar mentalmente nas indagações, nos conflitos, porque ele tinha tudo, mas ele não tinha nada. Ele era sedento daquele Jesus. Então, quando ele começou a ler, ele disse, isso não é comigo, eu não vou fazer isso. E aí, com mais 24 horas, ele já abastecido, sem dormir, sem comer, a esposa entra e vai ver se ele está vivo. E aí ela diz, Cury, você precisa comer alguma coisa. Ele olha para ela com os olhos arregalados e diz, eu não estou com fome e não estou com sede, porque eu estou preenchido disso aqui. E ela ficou assim, estarrecida, porque ela disse, o que ele está fazendo? Que não comeu nada? Ele está comendo vento? E ele traz isso nas suas palestras. Ele, para mim, é um dos melhores psiquiatras.
E aí ele traz isso nas suas palestras, na sua simplicidade. O cara é simples. E aí ele diz que não tem, né? Não tem no que mais indagar. E acabou, e ele se rendeu, e ele se entregou ao Cristo. E aí ele começa a escrever vários livros, inclusive um que eu estou com ele, vai falar por cima, que diz, né, que é a história do homem, a história mais contada, do homem mais contado, que ele fala que é Jesus. Então ele tem muitas coisas para nos apresentar. E continuando, Emmanuel diz assim: muitos chegam agressivos, entretanto, não julgues, sejam eles especuladores da violência. Impacientaram-se na expectativa de um socorro que se lhes afigurava impossível e deixaram que a desesperação os ensanguecesse. Então, Emmanuel está falando que muitas vezes somos violentos, porque estamos esperando algo de alguém que a gente mesmo não faria. Não é? Então, ele diz aqui, ó, se pode transportar as dificuldades que te afligem num corpo robusto e razoavelmente nutrido, reflete naqueles nossos irmãos da família maior que a penúria vergasta. Então, a gente precisa dar água a quem tem sede, comer a quem tem fome. Quantas criaturas Joana de Ângeles ampara na Mansão do Caminho diariamente? Somando, mais de 5.000 pessoas são assistidas no mês. E aí eu vou dizer uma coisa que eu disse a minhas amigas, que Divaldo já está aprontando as deles no mundo espiritual, né? Porque eu acredito que ele tem cacife para isso. Então, o que é que acontece? Acredito que vocês viram no Instagram. Eu recebo de um amigo que é trabalhador voluntário da mansão, na segunda ou foi na terça-feira, um vídeo do pastor Bruno Leonardo entregando com sua esposa um cheque a Mário Sérgio, que é o presidente atual em exercício da Mansão do Caminho e da Casa do Caminho, dizendo que estava doando aquele dinheiro das pessoas que doam à sua igreja. E ele estava doando 500 mil reais, R$500 mil, para a Mansão do Caminho. E aí eu achei muito interessante isso, e meu colega disse assim: mas você não sabe da maior. Ninguém nunca fez essa propaganda. Hoje, 70 anos, na realidade 78 anos de Mansão do Caminho e do Centro Espírita Caminho da Redenção, Caminho da Redenção, Os dois estão fazendo mais de 75 anos, acho que é 78 anos, e que os assistidos, 60% são evangélicos da Mansão do Caminho. Nunca as portas foram fechadas para nenhum que tem sede de Jesus. Esse Jesus que a gente conhece. Esse Jesus que a irmã Dulce conhece. Quantas vezes
Divaldo recebeu cheques e ele ligava para a irmã Dulce e fazia a sua doação. Quantas vezes a irmã Dulce recebia valores enormes e distribuía com Divaldo? E aí, por isso que eu disse, olha, Divaldo já está aprontando no mundo espiritual. Já foi lá mexer com o pastorzinho. Entende? Porque é um projeto belíssimo. Quantos não tem? Aquele projeto daquela senhora, que não é dela, que é de Jesus, mas ela ficava à frente, Dona Isabel Salomão. Ela desencarna com 100 anos de idade. A mulher trabalhou assiduamente. Quantos? O projeto da pomada Vovô Pedro. Gente do céu, é muita coisa. A gente tem que saciar. A minha pomadinha estava até aqui. Levei ela lá para dentro. A gente tem que saciar essa sede que a gente tem. Não é desta água transparente. É de uma água mais cristalina, que cura e que nos transforma, que é Jesus. E aí, eu tenho quanto tempo ainda? Pode ficar à vontade, minha irmã. Então, aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos sedenta, que nos acolhe e que preenche, né, essa sede. E que diz assim, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. A parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, e tive sede e me destes de beber. E tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós nos vimos sem alojamento e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhe respondera: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá, em seguida, aqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer.
tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderam também: Senhor, quando foi que vos vimos ter fome, ter sede, ou sem alojamento, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? E aí Jesus, que é o nosso rei, o nosso príncipe, que se transforma quando chega, diz: mas ele lhes respondera: eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixaste de dar essas assistências a um desses mais pequeninos, deixaste de as dar a mim mesmo. Então, estes irão no suplício eterno e os justos na vida eterna. Está no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 31 a 46. E é nisso que o Evangelho nos traz, dizendo: amai os vossos inimigos, perdoai-os e perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade. A coloca claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Então, meus irmãos, a caridade, ela resume todos os preceitos da moral do Cristo. Fora da caridade não há salvação. Então, quando a gente olha para alguém, e dentro de casa nós temos os nossos conflitos. Hoje, sabemos que os jovens não são como éramos. Eu já fui muito rebelde, e os jovens são tão rebeldes quanto eu. Já fui um dia. Então, o que a gente precisa fazer? Escutar. Porque temos 2 ouvidos para escutar mais e uma boca para falar menos. Orientar, auxiliar. Porque a gente faz tudo isso na nossa casa espírita. Por que não fazemos na nossa casa física? Estamos exaustos e exauridos de tantas informações. Mas o que fazemos com todas essas informações? Com todos esses livros que eu tenho aqui? Outros lá para dentro? Eu coloco em prática? Eu me auto-observo? Eu me auto-examino? Eu olho para mim e vejo que estou sedenta da água pura e cristalina que é Jesus, que é o Senhor Allan Kardec. Porque antes de Kardec, ele já era. Então, a gente precisa seguir Jesus e escolher a doutrina espírita e seguir o nosso querido professor, educador, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o senhor Allan Kardec. Porque ele deu tudo o que ele teve de mais precioso, a sua própria vida,
Ele exauriu 10 anos. Ele desencarnou 10 anos antes, porque ele disse que não estava preocupado, mas sim em deixar o que ele se comprometeu. Então a gente tem sede e a gente bebe de fontes que ninguém conseguiu trazer que não fosse ele. Então a gente hoje tem um manancial. Nós temos 12 revistas espíritas. Nós temos 5 livros, que é o Pentateuco Kardeciano. Nós temos mais 1, 2 ou mais que foram compilados. E nós temos todas as obras subsidiárias do Senhor querido, amado Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, mais de 450 obras. A gente dá conta dessas? Ainda vem o nosso querido tio Divaldo Pereira Franco, com mais de 250. A gente dá conta dessas? Então a gente quer ler tanto. Para quê? Para a gente filosofar, falar bonito, ter eloquência, conversar, ser aceito por onde passar? Ou precisamos vivenciar isso dentro de nós e colocar em prática? Porque o Evangelho de Jesus é vida. Por isso que aquela mulher, Maria de Magdala, ou Maria de Migdal, ou Madalena, como alguns falam, tinha tanta sede do amor verdadeiro que um dia ela o encontrou. E o amor verdadeiro matou a sua sede, que é Jesus. E aí, ela, como uma discípula do Cristo, ela seguiu. E por isso, com o coração puro, limpo, amando sem distinção, Jesus aparece primeiro para ela. E depois, ela vai cuidar dos filhos que ela se comprometeu. Mesmo sabendo que iria morrer de lepra, ela ficou e seguiu o seu caminho por 10 anos, cuidando daquelas crianças que perdiam seus pais, cuidando daquelas pessoas, divulgando o Evangelho de Jesus, saciando a sede daquela população doente. Quem não é leproso no planeta Terra no século 21? A população inteira, 8 bilhões de habitantes, inclusive eu, tenho lepra. A lepra está na nossa consciência, no nosso espírito. Estamos limpando a lepra espiritual com ele, com o Senhor Allan Kardec, com o Espiritismo, que nos acolhe e nos ampara. Então, somos nós sedentos de Jesus, mas ele está dentro de nós, está conosco, sempre. A gente é que não tem tempo e nem enxerga. E essa daqui, que eu vou trazer aqui para vocês verem, vocês sabem quem é? Essa daqui é Maria de Nazaré. Eu ganhei
E ainda vou colocar ela ali, da minha amiga que foi para Minas e trouxe. Então, são apenas figuras, mas quando vejo essa figura, eu me lembro que eu não estou só. Imagine o quanto nós não temos de invisíveis querendo que a gente avance, que a gente siga, que a gente retire a cegueira dos olhos espirituais, que a gente cure as nossas lepras morais, mais do que quem quer nos derrubar. Então a gente precisa levantar para alcançar os espíritos, porque nós vivemos numa zona de conforto. Então precisamos sair dela para nos abastecer. É dessa forma que eu entrego a fala para o nosso irmão que está dirigindo aí, para que possamos agora conversar, porque eu falei muito. Obrigado, minha irmã. Que Deus nos abençoe. Que pena que estamos chegando ao final, né? Mas é assim mesmo. Terça-feira que vem tem mais, com fé em Jesus. Que Deus continue nos abençoando a todos. Um abraço fraternal a todos os irmãos, os quais eu não me dirigi no início dos nossos trabalhos, e que agora passo a palavra àqueles que, assim, sentirem a necessidade de se pronunciar, com perguntas ou acrescentando algo a esse tema maravilhoso, o qual tenho aqui a convicção de que saciamos e muito, viu? Das nossas necessidades morais, ao ouvir a explanação da nossa irmã Kátia, aí na orientação da espiritualidade amiga, trazendo numa linguagem simples e sábia, porque, como costumo dizer, o que é sábio é simples. Se não for simples, não é sábio, não há sabedoria. E assim foi e é o Cristo Jesus e todos aqueles que o seguem. A exemplo agora da nossa irmã, que numa didática simples, mas muito profunda, consegue fazer com que cada um de nós tenha um entendimento mais ampliado do que até então desta água, né? Desta sede que todos nós ainda temos e que vamos continuar a ter. E isso é muito interessante porque é uma necessidade que ela nunca se completa, gente. Porque nós estamos vivendo para sermos elevados, para nos elevar. Nós estamos em busca da perfeição. E quando pensamos que a atingimos, aí vem aquela ideia: não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. E mais uma vez, ao olharmos para nós, percebemos do quanto que ainda necessitamos de continuar bebendo desta água. Que Deus nos abençoe a todos. Está aberto aí para que os irmãos façam as suas colocações. Boa noite, Kátia. Seja bem-vindo, querida. Kátia? É o nosso irmão Léo. Boa noite. Gratidão. De todos, a sede que a gente tem que ter é sede de reforma íntima. Acho que essa é a mais difícil de todas, né Kátia? Eu acredito que seja. Essa, porque você fazer uma reforma íntima, acho que de todos nós, acho que é uma das mais difíceis, né? Para a gente poder se modificar, para a gente conseguir modificar
o que quem está ao nosso redor, não é? Não é, Xê? Isso. Imagina que seja. Primeiro precisamos nos modificar, né? É isso. Uhum. E nessa modificação é que a gente, nos modificando, nós vamos poder modificar o outro, porque a mudança vem de dentro para fora. Então, essa mudança é uma mudança que devemos realmente investir. E é interessante que quando eu comecei no Espiritismo, eu nem sabia o que era reforma íntima, há 24 anos atrás. E aí, um belo dia, eu conheci um livro, e nesse livro tinha um nome assim, Reforma Íntima Sem Martírio. Eu digo, eita, interessante isso. Aí comecei a ler. Aí eu disse, gente, que coisa linda, isso aqui é bem didático. Pronto, aí comecei a ler outros livros, e aí a coisa foi fluindo, né? Então, é exatamente isso, né? A gente precisa entender que a reforma maior é eu comigo. Porque eu sou herdeira de mim mesma. Como espírito, eu não herdo nada. Não é? Como espírito, eu não herdo nada. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Agora, como matéria, eu herdo assim, o jeito, a forma, pai, mãe, a genética, né? Aí vem um pouco de cada. O microfone está fechado. Obrigado, Léo, pela participação. Tem mais De nada, alguém obrigado, Cátia. Um abraço, querida. Um mais abraço. alguém que queira fazer pergunta ou acrescentar algo? Não tendo, eu vou passar a palavra para a nossa irmã Kátia, para fazer as considerações finais e fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos. E de antemão, eu agradeço a presença de todos, peço a Deus que na sua infinita misericórdia, justiça e amor, vos abençoe, ostensivo aos seus familiares, amigos, enfim, que cada um de nós saia daqui melhor do que quando chegamos, mediante toda esta luz que nos foi oferecida nesta noite, quando aqui, com os corações cheios de alegria, né, vivendo este doce sentimento de gratidão a Deus, que usou da boa vontade dessa nossa irmã a nos trazer um pouco desta água para que viesse saciar esta nossa necessidade de, através do conhecimento das leis divinas, pelos ensinamentos do Cristo e a elucidação dos espíritos superiores, venhamos a desenvolver em nós esta tão sonhada transformação através daquela ação que é verdadeiramente a senha única para a felicidade de todos. Caridade, caridade, caridade. Com a palavra, nossa irmã. Gratidão pela acolhida, pelo amparo. Quero deixar aqui a mensagem, né, de que devemos sim nos amparar e nos acolher, que devemos nos amar no sentido do amor, né, não egoísta, mas o amor que a gente precisa olhar para a gente se proteger de tantas coisas que muitas vezes nos permitimos e não devemos ter sentimentos de culpa, porque a culpa, ela nos atrai muito à obsessão. Devemos olhar para dentro da gente e saciar essa sede que a gente tem, principalmente de nos compreender, de trabalhar essa escuta interna,
de acerenar a mente, porque se eu não acereno a minha mente, se eu não trabalho, né, esse mecanismo tão importante que é a respiração, se eu não utilizo as ferramentas tão simples, eu não vou conseguir sair do caminho em que eu estou. E a gente precisa, sim, nos acalmar, nos amparar, nos auxiliar, para poder a gente auxiliar o outro. E a gente tem um manancial muito grande de informação teórica, mas precisamos praticar. No YouTube tem muita meditação, né, que o nosso querido Divaldo deixou. E eu vou compartilhar uma meditação que eu faço, eu vou enviar, e essa meditação eu fiz num evento que foi nos convidado para que nós fizéssemos uma meditação, né, antes do trabalho do seminário que iríamos apresentar na Casa Espírita, que era sobre escuta. E algumas pessoas relataram o quanto essas pessoas, quando chegaram lá, estavam adoecidas e com um pouco de acerenar a mente, de sentir e de ouvir aquilo ali, pelo menos 5 pessoas estavam saindo sem as dores que elas tinham chegado. Mas isso não é mérito meu, isso é da pessoa que parou e que se permitiu. E mais ainda dos espíritos que nos utilizam o fonador para a gente fazer o trabalho e entregar, né, essa consciência para que possamos nos acalmar. Então, eu estou aqui com o celular, vou enviar para Alberto, e eu já enviei, e ele vai distribuir a vocês. Então, se a gente não trabalha essa respiração, a gente não consegue atingir o objetivo. Porque Jesus, que é Jesus, precisava, né, se afastar, ir para um monte para poder ele acerenar e receber as informações de Deus. Quem dirá eu, né? Nós. O momento que estamos vivendo de muito turbilhão, são muitas energias, são muitos fluidos pesados e nos desequilibra de forma muito, muito rápida. Então, temos muito mecanismo para a gente aproveitar. Então, eu gostaria de agradecer e de fazer com vocês aqui um pequeno exercício, esse exercício da meditação, né? Vamos trabalhar a respiração e, de preferência, que possam fechar os olhos. Porque fechando os olhos não é para nada, mas é porque muitas vezes os olhos abertos nós nos dispersamos. E eu gostaria de pedir que estejam tranquilos, sentem e vamos trabalhar a respiração. Vamos inspirar diafragmalmente pelo nariz e vamos expirar pela boca. Ao inspirar pelo nariz, vamos sentir o ar que entra numa tonalidade dourada. E ao exalar pela boca, vamos sentir o ar frio saindo e vamos jogar uma tonalidade acinzentada. Vamos inspirar a luz dourada entrando pelas narinas e expirar a luz acinzentada saindo. A luz dourada que entra é a cura daquilo que tivermos merecimento. E a luz cinza que sai são as toxinas
que estão na impregnação mental no nosso corpo. Inspiremos. E soltamos. Mais uma vez. Mestre Jesus, médico de todas as almas, aqui estamos em teu santo e divino nome, agradecendo pela oportunidade do trabalho aonde nós necessitamos tanto. Cristo Jesus, ilumina as nossas consciências, equilibra os nossos pensamentos, auxiliando-nos ao amor que o Senhor tem conosco. E assim, Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade, pelo trabalho, e que nós, merecedores desta cura espiritual, moral e física, possamos sair melhores do que chegamos. Muita paz, que Maria, que Joana, que André Luiz, Emmanuel, todos os amigos trabalhadores da luz, Dr. Bezerra, nos auxilia sempre. Que assim seja. Gratidão e muita paz.